Meus irmãos, graça e a paz sejam com todos vocês. Amém. Quantos estão felizes? Digam glória a Deus. Que maravilha, gente. Estou feliz demais de ter a oportunidade de estar aqui com vocês pela primeira vez. Para mim é uma satisfação muito grande poder conhecer a cada um da Igreja Batista Deus é Fiel. Pastor Sérgio, seu filho, pastor Luciano. Deus abençoe, pastor, tá bom? Obrigado. Quem dera se tivéssemos pastores educados e tão receptivos como o senhor, tá bom? Vou orar para Deus, ele me dá uma barba bonita igual a sua. Deus abençoe, é um prazer conhecê-lo, tá bom? Pastor Sebastião, obrigado pela indicação, tá bom? Você é um amigo do coração, obrigado por todas as orações, viu? Seu filho, pastor Rogério, Deus abençoe, satisfação mais uma vez. Minha noiva que me acompanha, meu braço direito ministerial, irmã Jéssica, Deus abençoe também. Laerte, meu amigo, deixa Deus te usar. Aleluia. Queridos, para quem não me conhece, eu me chamo Edielcio Santos, sou pastor auxiliar lá no Templo Central das Assembleias de Deus, na 14 de março, pastoreado pelo querido pastor Sidivaldo e juntamente a sua esposa, pastora Rosana. Eu trago abraços da minha liderança a toda a liderança da amada igreja também, tá bom? Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, o versículo é o de número 21. Mateus capítulo 9, versículo de número 21. Quantos acharam? Diga amém. Pois ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar a orla da sua veste, eu ficarei sã. Capítulo 9, verso 21, do livro de Mateus. Pois ela dizia consigo mesma: se eu tão somente tocar a orla da sua veste, eu ficarei sã. Quantos podem dizer amém? Maravilha. Tome seu assento. Se você puder e quiser, desocupe as suas mãos e dê uma salva de palmas ao nome do Senhor Jesus. Queridos, é uma noite de domingo e eu tenho certeza que nesse culto aqui também é um culto da família. E eu tenho certeza que Deus ele tem algo a falar conosco. Eu sempre que leio esse texto aqui, surge uma pergunta na minha mente: qual a razão de a Bíblia trazer e fazer questão de falar que a mulher que está sofrendo com uma enfermidade há 12 anos, ela dizia consigo mesma que se tocasse a orla da veste de Jesus, ela ficaria curada, ela ficaria sã. Surgiu uma pergunta na minha mente, porque a Bíblia, eu tenho certeza que você conhece a história, faz questão em trazer a informação de que essa mulher havia gastado tudo com os médicos. Então tem duas informações aqui. O contexto nos informa que ela sofre há 12 anos, está perdendo sangue, tem uma doença interna, uma fragilidade, um problema, e devido a esse problema ela vai gastar tudo que tem. A Bíblia não informa se é muito, se é pouco, mas faz questão de dizer que é tudo que ela tem, com os médicos e com a medicina. Essa é a primeira informação. A segunda informação
é que ela está dizendo consigo mesma que agora, depois de ter gastado tudo que tinha com os médicos e com a medicina, ela não vê uma outra alternativa a não ser tocar a orla da veste de Jesus. E repare o que o texto está nos informando. Ela dizia com ela mesma que se ela tocasse, ela ficaria curada. Mas espera um momento. A maior possibilidade de cura para a vida dessa mulher aqui não é a orla de um vestido, de uma veste. A maior possibilidade, pela nossa ótica, pela nossa visão, é justamente a medicina. A maior possibilidade de trazer a solução para o seu problema, a cura para a sua enfermidade, é a medicina, os médicos. Então é aqui que surge uma pergunta: o que é que tem na orla da veste de Jesus que a medicina não consegue ter, que os médicos não têm, mas que dentro, ou pelo menos simbolicamente falando, a orla da veste de Jesus tem? Para nós entendermos isso, é necessário entendermos um pouco de cultura judaica. O 15º capítulo do livro de Números, 37º versículo, ele vai trazer informações a partir daquele versículo sobre um tipo de vestimenta, ou sobre pelo menos algumas coisas que tinham que se acrescentar nas vestes de todo o povo hebreu. E a partir do capítulo 15, o verso de número 37, é uma ordem que o Eterno vai passar a Moisés dizendo: manda que todos os filhos de Israel coloquem sobre as suas vestes franjas. E a palavra franja ali, ela vem do hebraico tzitzit, T-S-I-T-S-I-T. E a ideia de tzitzit é como se fosse algo que traz a ideia daquilo que é pendurado ou colocado sobre a orla da veste, sobre as bordas. Então aqui eu tenho a primeira informação, biblicamente falando, sobre o que se tem na orla da veste, na orla do manto. Então o que se tem na orla é aquilo que chamamos de franjas, tzitzit. Essas franjas, com o passar do tempo, elas vão ficar penduradas em algo chamado manto de oração, o que em língua hebraica chamamos de talit, T-A-L-I-T. Talit é o manto da oração, e nós temos pelo menos dois dentro da cultura judaica. O primeiro é chamado de Catan e o segundo chamado de Gadol. Catan é o menor e o Gadol é o maior. Então todo rabino, quando iria fazer uma espécie de shema, de oração, quando iria se interiorizar, ele pega até hoje o seu talit e pega os seus dedos indicadores, enrola sobre as franjas, cobre a sua cabeça, e o manto da oração vai cobrir todos os seus olhos também. Qual é a ideia do manto da oração? Fazer com que eu não venha estar conectado entre dois mundos, ou seja, o físico, o material, mas fazer eu me ligar no mundo espiritual. Então a ideia de franja, também colocada sobre o talit, é uma ideia bíblica, é uma ordem que o próprio Deus mandou que todos os hebreus utilizassem. Com o passar do tempo, somente os rabinos puderam utilizar. Não é novidade para ninguém que Yeshua era um rabino, e ele utilizava o manto da oração, o talit. Agora, redobre atenção. Quem olha para o talit e não tem consciência, conhecimento, rohimá, inteligência para discernir o que ele significa, vai dizer: não toca porque nada vai acontecer, não toca porque nada vai fazer efeito. Senhoras e senhores, permita-me lhe explicar aqui algo que é fundamental para essa mensagem. O mundo da qual a gente vive é chamado em língua hebraica de Ra-Asiá ou Asiá, A-S-S-I-A-H, chamado Asiá, o mundo da ação. É nesse mundo que o Eterno colocou o ser humano,
Esse mundo, entre todos os Olamot, entre todos os mundos, é o mundo mais inferior. Quem estuda um pouco de cultura judaica sabe muito bem que o mundo da Asiá, esse que nós estamos vivendo e que nós estamos caminhando, é o mundo mais inferior e existem mundos superiores. Depois do mundo da Asiá, vem o mundo da Yetzirah. Posteriormente, depois da Yetzirah, mais acima vem o mundo da Briá. Acima do mundo da Briá, vem o mundo da Atzilut. E acima da Atzilut, vem o mundo de Adão Hakadimon. E aqui no mundo da Asiá, encontra-se algo que faz eu entender o que o Talit significa. Por exemplo, todos os Olamotes, todos os mundos superiores ao que vivemos, são mundos singulares. Repito, todos os Olamot acima do Raciá são singulares. Por que singulares? Porque são tangidos somente pelo Espírito, somente no ato espiritual. Mas no mundo da Asiá, no Olam da Asiá, esse que nós vivemos, é composto por duas partes, matéria e espírito. São duas partes, inferior e superior. Então nesse mundo aqui tem algo que faz ligação entre o mundo material e o mundo espiritual. E quem é esse ser, essa coisa que faz a ligação entre o espiritual e o material? Somos cada um de nós. O ser humano, ele é composto por espírito e matéria. Temos algo chamado em língua hebraica de nefshah, alma. Então o ser humano tem a capacidade de ligar-se ao mundo espiritual e ao mundo material. Um dos conceitos, ou melhor, um dos conselhos da Bíblia é: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, mundo espiritual, e as demais coisas vos serão acrescentadas, mundo material. Quando Yeshua visita a casa de Marta e Maria, tem duas mulheres. Uma decide se sentar para ouvir o que Yeshua vai falar. A outra fica ocupada com a cozinha, com a comida, com os afazeres. Quem escolheu a melhor parte? Fala de Yeshua, Maria, pois escolheu sentar para ouvir o que Yeshua falava. Em outras palavras, ela escolheu a parte superior, a parte espiritual, e quem escolheu a parte inferior, Marta, escolheu a parte material. Então no Olam da Asiá, esse que nós vivemos, existe dois tipos de parte: superior e inferior, espiritual e material. Não podemos, em hipótese alguma, trazer como prioridade a matéria e colocá-la acima do espírito. É necessário entendermos que devemos buscar primeiro aquilo que é espiritual, porque tudo o que acontecerá no mundo material é consequência daquilo que eu busco, por intermédio do que? Oração, palavra, consagração, jejum e etc. Por que que a mulher do capítulo 9 e verso de número 21 ainda está batendo cabeça com a enfermidade por muitos anos? Redobre atenção. Ela está gastando tudo que tem com os médicos, com a medicina. Medicina está na segunda parte do Olam Raciá, desse mundo que vivemos, e é a parte inferior, ou seja, matéria. Explico. Enquanto ela busca somente aquilo que está no material, a consequência dela são coisas que não trará solução para o seu problema. Mas quando ela sabe, ouve e entende quem está passando pela sua vizinhança, ela diz: se eu tão somente tocar a orla da sua veste, eu ficarei curada. Olha aqui para mim. O ser humano foi colocado nesse mundo a fim de que tivesse sabedoria para revelar o espiritual
por intermédio do material. É mais ou menos assim: o meu smartphone é algo material, então eu tenho que usar ele a fim de quê? Revelar o espiritual por intermédio do material. Então eu pego o meu smartphone e utilizo ele para revelar o espiritual, palavra, para revelar o espiritual, culto, para revelar o espiritual, conselhos, mitzvah, mitzvot, de Adonai. Então, a ideia do ser humano no Holanda Asiá é ter a capacidade de revelar o espiritual por intermédio do material. Agora olha aqui, quando Yeshua está passando e ela diz, se eu tão somente tocar, em outras palavras ela está dizendo, passei quase que toda a vida tentando procurar solução para o problema na parte inferior, na parte material, mas eu entendi que se o material não pode fazer, o espiritual ainda pode fazer. Eu entendi que o meu problema já não é mais para o mundo inferior, já não é mais para a parte inferior, já não é mais somente para a parte material. Eu entendi que o problema aqui dentro se resolverá com a parte superior, com a parte espiritual. Aplico agora, Deus está dizendo para alguém, vai correr atrás da solução do teu problema, em pessoas, em matéria, até quando? Deus te trouxe aqui hoje para te falar, a solução do teu problema está no mundo espiritual, e o Espírito aqui hoje é real. Então Ele está dizendo para nós, o que tu veio buscar, levante a mão, porque passa a receber agora. O que tu veio buscar, levante a mão, porque tu passa a receber agora. O que o médico não pode te dar, o Espírito pode te dar. O que o homem não pode fazer, o Espírito pode fazer. Se tem alguém que está entendendo o que eu prego, dá um sinal de glórias ao nome do Senhor. Então olha aqui, precisamos pegar a matéria para revelar o espiritual. Precisamos utilizar a parte inferior para revelar a superior. O problema é que a gente, quando vai pegar a parte inferior, a gente se perde. Parece que a gente já não entende mais que precisamos revelar a parte superior. Só que Yeshua veio para nos mostrar algo diferente. Quando Yeshua está andando e ele usa o talit, a mulher diz, consigo mesma, se eu tão somente tocar, ficarei curada. Em ótica humana, tocar na veste, pastor Luciano, não vai acontecer nada. Em ótica humana, o talit só é uma veste material. Quem está comigo ainda? Em ótica humana, o talit, a franja, a veste, a orla, só é algo material. Aí Yeshua diz, eu vou mostrar que podemos utilizar o material para revelar o espiritual. Vamos lá. A palavra tzitzit, em língua hebraica, é franja. E eu acho que não é novidade para ninguém. Mas dentro do hebraico, a gente não apenas lê, a gente também conta. Isso é chamado de gemátria hebraica. Então, cada letra dentro do Aleph Beit, o alfabeto hebraico, tem um valor numérico. Quando a gente junta a palavra franja e traz ela do hebraico tzitzit, a gente chega na numeração de 600. Então, franja, tzitzit, tem um valor numérico de 600. Agora olha aqui para mim, não poderia ser feita e nem colocada de qualquer maneira, porque a franja tem um propósito, revelar algo poderoso do mundo espiritual. Então como era feita? 8 fios
7 de cor branca e 1 de cor azul. Olha só, 8 fios, 7 de cor branca e 1 de cor azul. Quando eles se entrelaçavam, tinha que ser dado 5 nós. Quantos fios tem que ter? Quantos fios? E quantos nós? Agora vamos juntar tudo. Tzitzit tem um valor numérico de 600. Elas eram compostas por 8 fios. 600 mais 8 dá quanto? 600 e? Com os 5 nós, 608 mais 5, quanto que fica? 613 é o valor exato de mandamentos catalogados dentro da Torá. Então olha aqui para mim, quem entregou a Torá para Moshe não foi, pastor Luciano, homem. Quem entregou a Torá para Moshe no Sinai foi o próprio Eterno. Repito, quem entregou a Torá foi o próprio Deus. Os mandamentos estão dentro da Torá. Então, quando se lembra de mandamentos e o valor de 613 que compõe eles, olhar para Tzitzit é lembrar-se de uma coisa. O que? Mandamentos. Então, a matéria, franja, veste, roupa, vai revelar algo espiritual. O que? Mandamento, Torá, palavra. O que ela está dizendo é: o que o médico não pode fazer, a palavra pode fazer. O problema que a medicina não consegue solucionar, a palavra pode solucionar. Eu não sei o que tu estás passando até hoje, mas eu sei de uma coisa: Deus está usando a matéria, este templo aqui hoje, para te trazer aqui e te dizer: o espiritual vai ser revelado. O que ainda não conseguiram fazer por você, o que ainda não conseguiram resolver por você, hoje a palavra veio para resolver. Do mesmo jeito não fica. Como tu chegou aqui, tu não volta. Tu volta hoje com milagre na palma da tua mão. Tem alguém que acredita nisso? Então adora o nome dele. Aleluia. Então qual é a proposta do Tzitzit? Ser revelado o espiritual. E que espiritual é esse? Os mandamentos, que liga ou lembra a palavra. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 4, verso de número 12, ele disse assim mesmo, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante, olha isso, do que uma espada de 2 gumes, penetra até a divisão da nefshá, da alma, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e o desejo do coração. Em outras palavras, aonde o homem não vai, a palavra vai. Aonde a medicina não chega, a palavra, eu não sei se tu está comigo no culto, a palavra chega. Só para ficar mais gostoso, Salmos de número 119, verso de número 105, disse Davi de Melé: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra tem o poder de iluminar os caminhos de alguém que anda em trevas. Só para arrancar um glória mais bonito, e Yohanan, em seu Evangelho, capítulo 8, verso de número 32, ele diz: conhecereis a verdade, palavra, e ela vos libertará. Aonde tem palavra não tem nada para prisão, aonde tem palavra não tem nada para trevas, aonde tem palavra não tem nada para enfermidade, porque a palavra se encarrega de fazer o que eu não posso fazer. Eu já encerro. Essa mulher,
ela passa pelo menos por 3 tipos de segregações. E a palavra segregar significa isolar-se, isolamento. Então ela passa por 3 tipos de isolamento. O primeiro é o isolamento familiar, porque ela é considerada pela cultura uma niddah, N-I-D-D-A-H, impura. Então dentro de casa, os parentes não podem ter contato, não podem ter vínculo, pode ter uma certa amizade. Então a primeira segregação é a familiar, é uma humilhação, é um desprezo. Imagina comigo, você cresceu com alguém e esse alguém olhar para você e dizer: eu não posso andar contigo porque o teu problema afeta a nossa amizade. Aqui tem algo interessante, porque enquanto você está bem, em outras palavras, quando você tem recurso para dar para alguém, todo mundo é teu amigo. Agora, quando descobrem algum problema dentro de você, eles se afastam de você. Aleluia. Segunda segregação, e eu ganho tempo: segregação social. A segregação social, obrigado minha querida, a segregação social funciona da seguinte forma: as pessoas do lado de fora olham para ela e diz: se dentro da tua casa os teus familiares não querem ter vínculo contigo, não querem ter uma amizade nem andar contigo, tu acha que eu vou querer andar? Então ela está sofrendo um tipo de humilhação dentro e fora de casa. Terceira segregação é a segregação religiosa. Dentro da sinagoga, toda vez que ela pensava em prestar um culto ao Eterno, as pessoas batiam a porta, por saberem que ela era uma niddah, uma impura. Então imagina a vida que essa mulher está vivendo. Imagina o tipo de vida que ela leva. Não pode ter contato com pessoas dentro de casa, do lado de fora, e não pode ir para uma sinagoga prestar cultos ao nome do Eterno. Só que é interessante, porque Jesus, um belo dia, não sei se era tarde ou noite ou manhã, Mateus faz um registro do esboço e da pregação que Jesus pregava. E o registro da pregação está catalogado no capítulo 11, o verso de número 28. Jesus está pregando, e parece que ele havia passado o esboço, pastor Luciano, para Mateus antes de começar a pregar. E ele disse: Mateus, pode pegar o esboço, mas na hora que eu estiver pregando, tu anota. Mateus pega o esboço, Jesus começa a pregar, e quando Jesus está pregando, ele fala algo poderoso demais. Capítulo 11, verso de número 28, Mateus registrou: Jesus pregava dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque é leve. Olha aqui para mim, a mulher que está passando por três tipos de segregações: familiar, social e religiosa. Ao ouvir e saber desse tipo de pregação, ela diz: nem tudo está perdido, porque se alguém dentro de casa não me aceita, se alguém do lado de fora não me quer, e se alguém dentro da sinagoga não me permite entrar, tem um rabino que é diferente dizendo: vem, porque eu ainda te quero, vem, porque eu ainda te aceito. O convite dele é esse: vem, porque eu ainda te quero. Olhe para o seu irmão e me ajude a pregar e diga para ele: aquilo que o mundo rejeita, diga, aquilo que o mundo rejeita, Jesus abraça. Gente, ele é o maior investidor de projeto falido. Eu já estou encerrando. Olha aqui para mim. Olha o versículo. Pois ela dizia consigo mesma. A pergunta que não quer calar é: por que ela não fala para alguém? Por que ela não conta para alguém o que ela vai fazer? A ideia de não contar e de falar consigo mesma é chamada em língua hebraica de marrashavot, o que traz a ideia de propósito. E o que é marrashavot? Significa também pensamento. Escute o que eu vou lhe dizer. Se tem algo, ou se tem um campo, que é o melhor lugar para se criar e se formar propósito, é a nossa mente, é o nosso pensamento. Porque só tem um ser que conhece muito melhor do que nós mesmos
que é Deus. Vou lhe explicar algo e espero que você guarde isso no seu coração. Por que que os propósitos de Deus não podem ser frustrados? Parece uma pergunta fácil, mas não é. Não podem ser frustrados porque Ele é Deus, está certo, mas tem algo muito mais profundo. Jó, capítulo 42, verso de número 2, ele diz assim, bem sei que tudo podes e que nenhum de teus planos podem ser frustrados. Planos é conceito de propósito, e propósito, marrachavot, traz a ideia de pensamento. É tão magnífico que a versão arcaica diz, bem sei que tudo podes e que nenhum de teus pensamentos podem ser frustrados. Por que não podem ser frustrados? Porque houve um profeta escrevendo dizendo, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus, mais altos do que os vossos pensamentos. Então eu não conheço o pensamento de Deus. Aí tem hora lá em cima, pastor Luciano, que Deus está pensando coisas ao meu respeito. Eu vou entregar uma vitória para Ele, eu vou libertar alguém na família dele. Só que Deus não fala antes de chegar a hora de concretizar. E é aqui que está um problema. Pelo fato de Deus não falar o pensamento e o propósito que Ele tem, eu imagino, Deus não está me ouvindo, Deus não está nem aí para mim, Deus me esqueceu. Aí lá em cima Ele está dando um sorriso bonito dizendo, eu sei que tu é impaciente, mas os pensamentos e propósitos que eu tenho para você é grande demais. Se eu te revelar agora, tu vai estragar todo o propósito. Então não vou revelar, mas vai chegar a hora que eu vou concretizar. Deus está dizendo, não é porque eu estou em silêncio que eu não tenho propósito. Então olha aqui para mim, olha aqui para mim. Ela dizia consigo, em outras palavras, eu estou cansado de falar do meu propósito para as pessoas, e as pessoas olharem para mim e dizer, tu não vai ficar curada, tu nasceu para viver essa desgraça de vida. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente ainda nem chegou na realização e a gente já está contando os nossos propósitos. A gente ainda nem está projetando direito e a gente já está falando pelos cotovelos. Eu não sou o pastor Sérgio e eu não estou aqui para puxar a tua orelha, mas eu estou aqui para trazer uma verdade bíblica. Deus está dizendo, os sonhos que Ele te deu, os propósitos que Ele te deu, guarda para você, é teu. Deixa que quando Ele quiser revelar, Ele vai revelar, mas já concretizado. Não estraga o propósito. Estou encerrando agora. Ela dizia consigo, porque se eu falar para alguém vai estragar tudo. Então imagina, eu não sei se é manhã, se é tarde ou noite. Eu sei que ela está saindo de casa e as pessoas estão olhando e dizendo, vai para onde? E ela está dizendo, eu não posso falar. Vai fazer o quê? Eu não posso falar. Aleluia. Mas tem alguém lá em cima que sabe. E a minha Bíblia diz que quando ela toca a orla das vestes, pastor Sérgio, virtude sai e ela fica curada na hora. Deixa eu só revelar algo aqui rapidinho. Olha aqui para mim. As franjas não ficavam, pastor Luciano, em qualquer lugar. As franjas tinham um endereço certo para ser colocada no talite. E sabe aonde era que ficava? Naquilo que chamamos de canaf, nas asas. E canaf traz a ideia de esquinas. Então aonde era que ficava as franjas? Nas esquinas do talite. Escuta o que eu vou lhe dizer. O conceito, segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa de esquina, é conversão. E convergir significa recalcular a rota e mudar de direção. Sabe o que ela está dizendo? Eu estou recalculando a rota, porque na direção que eu estou, não dá mais para ficar. Não, você não entendeu, eu vou explicar. A tzitzit lembra ou traz a ideia de palavra. Quando ela diz que vai tocar na franja,
ela vai tocar na palavra. E se tem algo que pode mudar a rota da minha vida, esse algo é a palavra. Eu estou dizendo que hoje, se tem palavra nesse culto, te prepara, porque a rota da tua vida está mudando. Tinha gente aqui que estava com a rota só de tristeza, só de lágrimas, só de problema, mas começa a colocar um sorriso nesse rosto, porque hoje a rota da tua vida muda. Derebassura calabargia. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Eita Jesus. Aleluia. Hoje Deus muda a rota da tua vida. Eu não sei se eu tenho permissão, mas eu queria pedir permissão ao pastor Luciano, ao pastor Sérgio, se eu posso chamar o povo na frente. Posso? Você pode sair desse lugar e vir aqui na frente que eu quero orar por você? Pode? Oh Espírito Santo de Deus, você pode? Só se você tem propósito. Olha o que a palavra de Deus está falando conosco aqui agora. Ela dizia consigo mesma: se eu tocar, pastor Luciano, não dá para tocar na verte no mesmo lugar que eu estou. Eu preciso tomar a decisão de sair e ir até Ele. Sabe o que Jesus está dizendo? A vida daquela mulher mudou, porque primeiro, ela tomou uma decisão. Ela tomou o quê? Ela tomou o quê? A palavra tem poder de mudar a minha vida, mas enquanto eu não tomar uma decisão, eu repito, a palavra tem o poder de mudar a minha vida, mas enquanto eu não tomar uma decisão, a minha vida continua do jeito que está. Já reparou que tem gente que entra e sai culto, vem domingo, sai domingo, mas parece que a vida não muda? É porque ainda não tomou uma decisão de trazer a palavra para si. E nessa noite, Jesus, Ele me autoriza e me dá a sabedoria para fazer essa pergunta: vai continuar vivendo a vida que está vivendo, ou vai tomar uma decisão de mudar de rota, ou vai tomar uma decisão de mudar de direção? Eu não conheço você, assim como você não me conhece. Eu não sei qual é a direção que a tua vida está. Talvez a direção que a tua vida está é frustração, desânimo, ansiedade, que a psicologia chama de pátio da depressão. Talvez você está vivendo uma vida miserável, desgraçada, uma vida somente de tristeza, uma vida melancólica. E Jesus está dizendo: eu não te criei para isso. Eu não te dei vida para tu ficar vivendo essa vida. O que eu tenho para ti é maior. O que eu tenho para ti é coisas sobrenaturais. Deus, então por que ainda não aconteceu? Está faltando a tomada de decisão. Tome uma decisão hoje. Eu não posso ficar dentro de casa sofrendo com essa enfermidade. Eu não posso ficar dentro de casa sofrendo com esse problema. Sabe o que é interessante? É que ninguém vai pegar ela para levar ela até Jesus. É ela que toma a atitude de ir até Jesus. Eu estou sentindo uma presença aqui. É manto que plofore que tergia. Jesus está dizendo: não espere ninguém te buscar. Eu te dou capacidade. Venha. Tome uma decisão.